João Silva entrou em seu próprio concessionário vestido como um cliente comum, apenas para ver como os funcionários tratavam as pessoas. Riram dele, o ignoraram completamente e até o direcionaram para a seção de usados, até que ele fez uma ligação que mudaria tudo. O showroom exalava um cheiro de couro polido e café fresco, enquanto um suave jazz tocava por alto-falantes discretos, misturando-se com o murmúrio contido das conversas e o leve tilintar dos sapatos caros sobre o piso de mármore. João passou, a mão devagar sobre as curvas de um elegante colpé prateado. Ele não estava com pressa. Tinha todo o tempo do mundo. Porém, os vendedores pareciam achar que ele não valia nada. Um jovem vendedor, bem arrumado com um terno azul marinho, lançou-lhe um olhar, percorrendo com atenção a simples camiseta e jeans de João e, com um breve aceno de cabeça, se afastou em direção a um casal que acabara de sair de uma picape de luxo. João soltou uma risada baixa, mas seu humor logo se esvaiu, ao notar que nenhum dos funcionários sequer o reconheceu. Encostado em um carro, João observava quando um homem de terno impecável entrou, ajeitando os gemelos dourados em sua camisa branca. Imediatamente a equipe de vendas reagiu em coro. "Bom dia, senhor. O que o traz aqui hoje? Temos uma seleção incrível na área VIP. Gostaria de uma taça de espumante enquanto preparamos um test drive?" O cliente elegante sorriu e assentiu, enquanto os funcionários se apressavam para atendê-lo. João cruzou os braços. Não era o atendimento que o incomodava, mas o contraste gritante, já que ele estava parado ali há 30 minutos sem receber qualquer atenção. Finalmente, movido pela curiosidade, ele se aproximou do balcão com um sorriso cortês e disse: "Com licença." A recepcionista, uma moça de 20 e poucos anos com o cabelo perfeitamente arrumado e um ar profissional, apenas lançou um olhar rápido nele. "Nossos vendedores estão ocupados", disse de forma seca. "Se você está apenas olhando, pode esperar." Lá fora. João franziu o senho enquanto ela continuava digitando sem interesse. "Sim, senhor. Mantemos o salão livre para compradores sérios. Podemos agendar um horário se você realmente estiver interessado em comprar." Essas palavras não foram só rudes. Eram um julgamento. João apertou o balcão com força. Sua paciência era grande, mas aquilo já passou dos limites. Antes que ele pudesse responder, outro vendedor, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um crachá com o nome Carlos, se adiantou sem oferecer qualquer sorriso. "Senhor, este concessionário atende a uma clientela muito especial", disse, enquanto seu olhar deslizava pelas tênis gastas de João antes de encontrar seus olhos. "Tem certeza de que está no lugar certo?" Um lampejo de irritação passou pelo rosto de Carlos, que forçou um sorriso contido. "Talvez você se sinta mais à vontade na nossa área de usados. Temos excelentes opções de financiamento caso isso seja uma preocupação." João deixou o comentário lhe atingir. Ele podia sentir que os outros funcionários o observavam. Não para ajudá-lo, mas porque queriam que ele sumisse. Isso não era um erro, era de propósito. Acenando devagar, como se ponderasse aquelas palavras, ele lançou um olhar para o cliente bem vestido, que agora saboreava o espumante enquanto um vendedor praticamente engraxava seus sapatos. Com um suspiro, João tirou seu celular do bolso, buscou o contato que precisava e discou. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz grave atender. "Eu preciso de você aqui, agora mesmo." João encerrou a ligação e guardou o aparelho. Os funcionários não faziam ideia de quem haviam acabado de desprezar, mas estavam prestes a aprender uma lição difícil. João não tinha sido sempre alguém ignorado. Crescendo em São Paulo, aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Como a maioria dos garotos de sua região, ele teve que se virar sozinho. Sua mãe trabalhava em 2 turnos como enfermeira, enquanto seu pai dirigia uma pequena oficina mecânica que mal conseguia se manter. Aos 15 anos, João passava os fins de semana embaixo do capô de carros velhos, aprendendo como os motores funcionavam, como as transmissões aguentavam o tranco
E como um veículo bem ajustado podia conquistar respeito só pelo ronronar. Mas os carros não eram a única lição. Ele também aprendeu sobre aparência e como as pessoas julgam umas às outras rapidamente. Seu pai tinha um cliente, o Sr. Roberto, um empresário rico que sempre chegava em um Cadillac preto impecável. João se lembrava de como tratavam o Sr. Roberto, oferecendo o melhor assento e correndo para servi-lo, até que um dia o Sr. Roberto apareceu de roupa de trabalho, com o Cadillac na oficina e dirigindo uma picape enferrujada. E de repente, deixou de ser o Sr. Roberto para se tornar apenas mais um. Essa experiência ficou com João para sempre. Aos 25 anos, ele havia juntado o suficiente para abrir uma pequena concessionária de carros usados, regida por um único princípio. Todo cliente deve ser tratado da mesma forma, seja ele dono de um Bentley ou de um Honda velho. As pessoas o respeitavam. Seu negócio cresceu 30%, se espalhou por 3 estados e, aos 42, ele era dono de uma das maiores redes de concessionárias de luxo do país. Contudo, ele nunca mudou seu jeito de se vestir. Nunca exibiu sua riqueza. Para ele não se tratava do dinheiro, mas do princípio. E foi exatamente por isso que ele estava ali, em um de seus próprios concessionários, vestindo uma camiseta simples e jeans, sendo tratado como se não pertencesse ao lugar. Não era a primeira vez que João visitava suas lojas disfarçado. Ele tinha o costume de aparecer como cliente para ver se seus funcionários estavam agindo com honestidade. Qualquer um podia fazer teatro quando o chefe estava por perto, mas o importante era como se comportavam quando ninguém os via. E, naquele momento, eles estavam falhando miseravelmente. Enquanto ficava parado no balcão e observava a equipe de vendas ignorá-lo, João pensava em como era fácil para eles descartar alguém. Quantos clientes em potencial foram embora só porque não se encaixavam no padrão esperado? Ele lançou um olhar para o homem bem vestido, que ainda recebia tratamento real, e depois voltou a olhar para os funcionários que o mandaram esperar lá fora. João construiu seu império com base no respeito, e nos próximos minutos iria mostrar a eles por que isso era tão importante. Ficou em silêncio, deixando o momento se prolongar, enquanto o pessoal o via apenas como um curioso sem intenção de comprar. Mas de repente, um homem de terno azul escuro entrou, ajeitando os gemelos dourados em uma camisa branca impecável, e o clima mudou num instante. 3 vendedores interromperam suas conversas e se dirigiram com entusiasmo ensaiado ao recém-chegado. "Boa tarde, senhor. O que o traz aqui hoje? Acabamos de receber uma nova remessa de importados. Pode ser exatamente o que procura. Que tal uma taça de espumante enquanto mostramos as opções?" João observou enquanto o homem esboçava um sorriso de satisfação, claramente curtindo toda aquela atenção. O novo cliente não trazia nada especial consigo e nem tinha falado, mas o pessoal já tinha decidido que ele pertencia ali. Um vendedor jovem, de pouco mais de 20 anos, sussurrou a um colega: "Dá para ver quem realmente está interessado e quem só está matando tempo." João fingiu não ouvir e se dirigiu lentamente a um dos esportivos, um conversível preto elegante, com um preço de tabela de R$320 mil. Quando estendeu a mão para abrir a porta, uma voz firme interrompeu: "Senhor, peço que não toque nesse veículo." João se virou e viu Carlos, o vendedor mais velho que mal lhe dera atenção antes. "Mantemos os carros do showroom impecáveis para os compradores sérios", disse Carlos com tom determinado. "Se você está apenas olhando, posso encaminhá-lo para a área de usados." João arqueou uma sobrancelha ao ouvir a palavra acessível. O sorriso de Carlos parecia forçado enquanto ele continuava: "Temos uma seção de usados a poucas milhas daqui, com parcelas mais baixas e melhores condições de financiamento." João deixou que aquelas palavras lhe penetrassem. Não eram uma sugestão, mas uma recusa clara. Ele lançou um olhar de canto para o homem bem vestido, que agora estava sentado confortavelmente em um carro zero, enquanto um vendedor explicava com desenvoltura as características do veículo. O contraste era nítido. Voltando a Carlos, João perguntou: "Então você nem sequer me perguntou se tenho agendamento, a que me dedico ou se estou aqui para comprar?" Carlos manteve a calma e respondeu: "Senhor,
Atendemos a uma clientela muito exclusiva. Entendi, retrucou João com um leve sorriso. Acho que entendo. Carlos assentiu, interpretando a postura tranquila de João como aceitação. Mas ele não se deixou enganar. João tirou o celular do bolso, discou novamente e disse, com firmeza, preciso de você aqui, agora mesmo. O telefone tocou 2 vezes antes de ele desligar. Os funcionários não tinham ideia do que estava para acontecer. Eles estavam prestes a aprender uma lição inesquecível. João guardou o celular. Seu rosto permaneceu inexpressivo, enquanto os funcionários continuavam a ignorá-lo e a se concentrar no cliente distinto. O homem bem vestido ria enquanto aceitava uma taça de espumante de um vendedor sorridente. E Carlos, convencido de que João tinha entendido a mensagem, se afastou sem dizer mais nada. João soltou um suspiro. Olhou para as portas de vidro e de repente aconteceu. Um elegante Rolls-Royce Phantom preto estacionou na entrada. Sua carroceria brilhava sob o sol da tarde. O carro estava em estado impecável, do tipo que só alguns podem pagar. O valet correu para abrir a porta traseira e um homem alto de terno cinza escuro desceu do veículo. Sua presença imediatamente chamou a atenção. Enquanto ajustava os gemelos e observava o interior do salão através do vidro, abriu as portas e o ambiente ficou completamente silencioso. Os funcionários que minutos antes ignoravam João, agora se endireitaram, passaram a ajeitar seus ternos e a ajustar suas gravatas. Carlos, que havia sugerido que João fosse para a área de usados, ficou visivelmente tenso enquanto o homem de terno seguia com passos firmes, seus sapatos de couro soando no mármore. Finalmente, os olhos do homem se encontraram com os de João, e ele sorriu cordialmente. Todos na sala olharam confusos enquanto o homem atravessava o showroom, não em direção ao cliente bem vestido que tanto admiravam, mas diretamente para João. Senhor, desculpe a demora, disse ele com um tom respeitoso. João apenas assentiu, como se nada estivesse fora do normal, mas os funcionários pareciam ter visto um fantasma. Carlos deu um passo à frente. Sua confusão transformou-se rapidamente em pânico. Desculpe, gaguejou, dirigindo-se ao homem elegante. Acho que ainda não nos apresentamos. O homem se voltou para Carlos, mantendo o rosto inexpressivo. Sou Eduardo Costa, diretor regional, e acredito que você é a pessoa que preciso ver. Imediatamente, o clima no salão mudou. O rosto de Carlos empalideceu e os outros funcionários ficaram paralisados, trocando olhares entre João e Eduardo para tentar entender o que estava acontecendo. João deixou o silêncio durar alguns instantes antes de falar com uma voz fria e controlada. Explique-me, é assim que vocês tratam os clientes aqui? Suas palavras caíram como um soco e os funcionários começaram a gaguejar desculpas. Senhor, achamos que era apenas um mal-entendido. Mas não havia mal-entendido. O dano estava feito, e agora as consequências eram inevitáveis. O ambiente mudou de uma confiança polida para uma tensão palpável. Carlos engoliu seco. As mãos tremiam enquanto tentava compreender o que se passava. Eduardo, o diretor regional, observava a equipe como um professor rigoroso aguardando uma explicação. Começou Carlos com uma risada nervosa. Acho que houve um mal-entendido. João arqueou uma sobrancelha e retrucou. Um mal-entendido, é? Carlos assentiu rapidamente, tentando encontrar uma desculpa. Sim, nós atendemos uma clientela muito exclusiva para oferecer a melhor experiência possível. Antes que pudesse continuar, João soltou uma risada baixa e sarcástica. Uma clientela exclusiva? Carlos parou, percebendo que só tinha piorado a situação. Nesse instante, o salão pareceu encolher. Os copos de espumante, os carros impecáveis e os ternos alinhados perderam toda a boa importância. João olhou para o homem bem vestido, que permanecia relaxado em seu carro de luxo, e se perguntou quanta atenção ele recebia ao entrar. Mas ninguém respondeu. Então voltou o olhar para Carlos e perguntou: E quanta atenção vocês me deram? Carlos ficou nervoso. Seu rosto ficou cada vez mais vermelho.
Eu nem sabia quem o senhor era, gaguejou. Exatamente, replicou João, deixando a verdade se assentar no ambiente. Ele se voltou para Eduardo e perguntou diretamente. Diga-me, qual é o faturamento deste local? Sem hesitar, Eduardo respondeu. Este concessionário fatura aproximadamente 28 milhões de reais por ano. João olhou para os funcionários que ficaram estupefatos. Isso são 28 milhões de reais, repetiu. E mesmo assim, alguns de vocês decidem por conta própria a quem vale a pena dedicar tempo. Ninguém ousou falar. João avançou alguns passos, fechando a distância com Carlos. Não de forma ameaçadora, mas deixando claro quem mandava ali. Carlos se encolheu visivelmente. O que teria acontecido se eu fosse apenas mais um cliente? E se eu fosse alguém disposto a gastar hoje R$500 mil? Vocês teriam deixado esse dinheiro escorrer pelas mãos? Carlos não teve resposta, e João não precisava de uma. O dano estava feito e a hora do acerto de contas era iminente. O salão foi tomado, por um silêncio pesado. Ninguém se atrevia a falar ou se mexer sob o olhar fixo de João. A confiança de Carlos havia desaparecido por completo. E os demais funcionários também pareciam petrificados, aguardando o inevitável. João suspirou lentamente, balançando a cabeça, decepcionado, mas sem surpresa. Finalmente, Eduardo falou com um tom profissional e firme. Senhor Silva, como o senhor deseja proceder? O rosto de Carlos ficou pálido enquanto ele olhava para cima. Senhor Silva, não há mais volta. O erro é irreparável. O homem que vocês desprezaram não é qualquer cliente. Ele é o dono. João examinou os presentes, vendo nos rostos daqueles que o haviam julgado tão depressa, e disse com voz profunda: Quero que me passem todos os nomes. Eduardo respondeu de imediato: Já os tenho. Essas palavras causaram pânico entre a equipe. A recepcionista apertou os punhos, o jovem vendedor, que havia cochichado sobre quem realmente estava interessado, quase desmaiou, e Carlos, tentando desesperadamente salvar a situação, suplicou: Por favor, senhor, foi um erro. Só queríamos manter tudo funcionando bem. João levantou a mão e Carlos parou de falar imediatamente. Estou neste ramo há quase 20 anos, disse João com uma voz calma, mas cheia de autoridade. E durante todo esse tempo aprendi algo muito simples. Respeito não custa nada. Suas palavras caíram como um soco. Vocês decidiram que eu não valia a pena, que eu não tinha condições de estar aqui, e me trataram como se eu fosse inferior. Deixou que suas palavras se espalhassem pelo ambiente antes de acrescentar. E se fizeram isso comigo, só posso imaginar quantos clientes de verdade foram tratados da mesma forma. Ninguém teve argumento, pois João estava certo. Eduardo se voltou para os funcionários. Seu rosto permaneceu impassível e, com voz firme, ordenou: Com efeito imediato, todos os envolvidos no incidente de hoje estão demitidos. As palavras bateram como um martelo. Carlos abriu a boca, incrédulo. Espere, isso não pode ser. Isso não se discute, interrompeu Eduardo. Aqui não se faz negócio assim. O jovem vendedor recuou como se quisesse fugir da situação. A recepcionista parecia conter as lágrimas, e Carlos, já desesperado, tentou novamente. Por favor, isso foi apenas um mal-entendido. Não queríamos. Mas a expressão de João não cedeu. Não queríamos ser descobertos, murmurou Carlos, sem conseguir se justificar mais. João suspirou, passou a mão no queixo e disse: Já vi o suficiente. Em seguida, virou-se para Eduardo e pediu: Garanta que o restante da equipe receba um comunicado geral. Eduardo assentiu imediatamente. João lançou um último olhar para aqueles que o haviam julgado tão depressa e, com uma voz tão baixa que cortava mais do que qualquer grito, deixou sua mensagem final. Isso não é sobre o dinheiro, nunca foi. É sobre respeito. Com essas palavras, virou-se e caminhou em direção à saída, deixando para trás o peso do fracasso deles e uma lição aprendida à custa de muito esforço.
Lá fora, sob o sol quente da tarde, João ajustou o punho de sua jaqueta, como se o que ocorrera dentro do showroom não fosse carregar consigo. Ele atravessou as portas de vidro, deixando para trás os acontecimentos, e pôde ver o caos se instalando. Carlos estava paralisado, com a boca entreaberta pelo choque. O jovem vendedor encostado no balcão, em silêncio. A recepcionista desviava, o rosto envergonhada, e Eduardo já estava ao telefone, certificando-se de que as ordens de João fossem cumpridas imediatamente. Um rapaz do serviço de manobrista se aproximou ao reconhecê-lo e disse: "Senhor, levo seu carro para você?" Diferente dos demais, o jovem tratou João com o respeito merecido, sem preconceitos. João tirou um bilhete de R$ 100 do bolso e disse: "Hoje você se comportou de forma exemplar." O rapaz hesitou por um instante, olhou para o concessionário e respondeu: "Obrigado, senhor. Eu trato todos da mesma maneira." João esboçou um sorriso leve. "É por isso que você vai longe." Pouco depois, um Mercedes Maybach CX-80 preto parou na calçada, e o motorista, um homem de 50 anos vestindo um elegante terno azul marinho, desceu e abriu a porta. "Senhor Silva", disse ele com um aceno discreto. João se acomodou no banco traseiro, sentindo o couro macio se ajustar a ele, e ao fechar a porta, lançou um último olhar ao concessionário, às faces que o haviam julgado e ao pânico que se instaurava lentamente. Algumas lições se aprendem. Facilmente, outras custam caro. O Maybach se misturou ao fluxo constante do trânsito, e dentro do carro, João recostou-se e soltou uma longa expiração. Ele pensou consigo mesmo que aquilo não era sobre vingança. Nunca foi. Era sobre estabelecer um padrão. Se as pessoas só respeitam a riqueza quando ela é ostensiva, então, de fato, não respeitam as pessoas. E em seu negócio não havia espaço para esse tipo de mentalidade. O respeito não é algo que se reserva apenas para quem se considera importante. É algo que se oferece a todos, porque nunca se sabe com quem se está lidando. Se você também acredita em tratar todos com justiça, independentemente de sua origem, deixe um comentário. Você já passou por algo parecido? Compartilhe sua história. Vamos manter a conversa. E se quiser ouvir mais histórias como essa, inscreva-se, pois as melhores lições vêm de momentos reais como estes.